aposentadorias para quem já pagava o INSS antes de 2019. É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Você vai precisar pegar a sua carteira de trabalho para poder verificar quanto tempo de contribuição você já tinha até aquela data lá da reforma da Previdência, lá em 2019. Porque esse detalhe, pessoal, que eu estou falando, ele é fundamental para saber em qual regra de transição você pode se encaixar. E para quem ainda não conhece, essa aqui é a famosa carteira de trabalho e é nela que ficam registrados os vínculos de emprego, ou seja, sempre que você for registrado em uma empresa, esse registro aparece na sua carteira. Antigamente ela era assim, ó, física, como essa que eu estou mostrando, mas hoje em dia a carteira de trabalho é totalmente digital. Então aí basta você acessar a versão digital para consultar suas informações. E veja bem, se você já era empregado com carteira assinada ou até mesmo como contribuinte individual antes de 2019, esse vídeo é para você. Agora, se você começou a pagar o INSS depois de 2019, é importante que você fique aqui também, porque eu tenho absoluta certeza que você conhece alguém que pode ser aí o seu pai, sua mãe, um tio, um amigo próximo, que já construía uma história no INSS antes de 2019. Bom, esse aqui é o Noticiário do Direito, onde eu trago vídeos novos toda semana. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E também é importante que você deixe um like para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E aqui eu chamo sua atenção, porque temos uma divisão importante e vamos falar das pessoas que já contribuíam para o INSS antes de 2019, seja como empregado registrado ou como contribuinte individual. O essencial aqui, pessoal, é que a contribuição tenha começado antes da reforma. Já quem começou a pagar o INSS depois de 2019 entra diretamente nas regras novas. E esse não é o foco desse vídeo de hoje. Hoje o nosso assunto é para quem já trabalhava e contribuía antes da reforma. Por quê? Porque essas pessoas estão enquadradas nas chamadas regras de transição. E essas regras de transição não são tão antigas e também não são totalmente novas. Elas ficam ali no meio termo. Eu costumo dizer que funciona como uma amaciada no impacto que a reforma trouxe. Ou seja, suaviza um pouco os requisitos mais duros, mas não são um grande benefício e por isso é preciso analisar bem e é exatamente isso que vamos fazer agora, conhecer as possibilidades de aposentadoria para quem está dentro dessas regras aí de transição. Vamos começar falando da primeira delas, que é a regra de pontos. Na regra de pontos, você precisa somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. O resultado dessa soma é o número de pontos exigidos pela legislação. Por exemplo, em 2024, a mulher precisava alcançar 91 pontos. Já em 2025, a exigência passou para 92 pontos. Ou seja, a cada ano, esse número aí vai aumentando até atingir o limite previsto em lei. Momento em que a regra aí se estabiliza. Um detalhe muito importante, porque além de alcançar os pontos exigidos, a mulher precisa ter no mínimo de 30 anos de contribuição. Assim, ao somar a idade com o tempo de contribuição, ela poderá verificar se já atingiu a pontuação necessária para se aposentar, conforme a regra vigente no ano. Então essa regra aumenta gradualmente para as mulheres e termina no ano de 2033, quando atingir aí os 100 pontos. Na regra de transição para os homens, é necessário somar a idade com o tempo de contribuição para alcançar o resultado específico. Em 2024, o homem precisava atingir 101 pontos. Em 2025, passa a ser 102 pontos. É importante lembrar que o tempo mínimo de contribuição para os homens continua sendo de 35 anos. Essa soma entre idade e contribuição é que define o total de pontos exigido pela legislação. Muita gente me pergunta se essa regra aumenta um ponto a cada ano. Então, será que nunca a pessoa vai conseguir se aposentar? E a resposta é não. Isso porque enquanto a regra sobe apenas um ponto por ano,
você soma dois fatores ao mesmo tempo, a sua idade e o seu tempo de contribuição, o que naturalmente acelera aí a sua contagem. Essa é a primeira regra de transição, a chamada regra de Pontos. Agora vamos para a segunda regra, que é a chamada idade progressiva. Como o próprio nome já diz, ela vai aumentando ao longo dos anos. Nessa regra é necessário cumprir dois requisitos: idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Ou seja, não basta ter apenas idade ou apenas o tempo de contribuição. É preciso preencher os dois ao mesmo tempo. Em relação à idade mínima, ela cresce gradualmente a cada ano até alcançar o limite da regra definitiva da aposentadoria por idade, que é de 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Por exemplo, em 2024, a mulher precisava ter 58 anos e 6 meses e o homem 63 anos e 6 meses. Já em 2025, para se aposentar, a idade mínima passou a ser 59 anos para a mulher e 64 anos para os homens. Esse aumento continua ano após ano até chegar no limite final da regra, que será em 2031. Já enquanto aí ao tempo de contribuição, ele é fixo, são 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. E a regra da idade progressiva exige o quê? Exige uma idade mínima que vai subindo a cada ano e um tempo mínimo de contribuição. Bom, essa combinação também varia aí conforme o ano, até que a regra chegue ao limite final e vai deixar aí de existir. Essa é mais uma das possibilidades de aposentadoria para quem já contribuía com o INSS antes da reforma de 2019. Agora vamos para a nossa terceira regra, o pedágio de 50%. Essa regra é muito interessante porque não existe idade mínima. Então aqui você não precisa se preocupar com a idade. Porém, por outro lado, é fundamental prestar atenção ao tempo mínimo de contribuição. E o que acontece nessa regra? Em 2019, quando houve a reforma da Previdência, o homem precisava ter no mínimo 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição. Se nesse momento você ainda não tinha o tempo completo, sendo 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, então seria necessário pagar um pedágio. Esse pedágio funciona assim: você vai ter que contribuir o tempo que faltava em 2019, mais 50% desse tempo. Quer ver um exemplo? Se em 2019 um homem tinha 34 anos de contribuição, faltava o quê? Faltava apenas um ano para ele chegar aos 35 anos, certo? Nesse caso, além desse ano, ele terá que trabalhar mais 50% desse período, que dará meio ano. Ou seja, ele precisará contribuir por 1 ano e 6 meses. E qual é a grande vantagem dessa regra? É que, ao se aposentar por ela, o segurado recebe 100% da média do seu salário de benefício sem aplicação do fator previdenciário. Resumindo, quem estava muito perto de se aposentar pela regra antiga paga um pedágio menor. Quem estava mais longe paga um pedágio maior. A fórmula aqui, pessoal, é essa. Agora vamos falar da última regra de aposentadoria da reforma da Previdência, conhecida como pedágio de 100%. Falamos das de 50%, agora é essa de 100%. E o grande diferencial dessa regra é que ela garante ao segurado 100% do salário de benefício, ou seja, a aposentadoria integral, sem redutores. Mas atenção, apesar de ser vantajosa no valor do benefício, ela exige requisitos. Vamos lá. Mulheres com idade mínima de 57 anos, homens com idade mínima de 60 anos. Além disso, é necessário cumprir o pedágio de 100% do tempo que faltava em 13 de 11 de 2019, data da reforma, para atingir aí o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Ou seja, você terá que trabalhar o tempo que faltava, mais o mesmo tempo como pedágio.
Quer ver um exemplo prático? Imagina um homem que em novembro de 2019 tinha 28 anos de contribuição. Para atingir os 30 anos exigidos, faltava 2 anos, certo? Com o pedágio de 100%, ele precisará trabalhar mais 2 anos, além desses 2 anos que faltavam no total. Terá que contribuir, então, por 4 anos. Assim, se ele tiver 60 anos de idade ou mais, ao final desse período, poderá se aposentar com benefício integral, recebendo 100% do salário de benefício sem aplicação de redutores. Pessoal, essa é a grande vantagem dessa regra. Mesmo exigindo um esforço extra, ela garante uma aposentadoria completa. Bom, as informações dessas novas regras são essas, referente à nova reforma aí da Previdência de 2019. E se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que em breve eu responderei.